você está ouvindo o Jornal da Bandeirantes Gente, e quem está conosco aqui para nossa satisfação, prazer e para alegria dos ouvintes certamente é o jornalista Salomão Esper, que ao vivo participa do Jornal da Bandeirantes Gente nesse dia do rádio e o dia em que vamos ter uma cerimônia em homenagem à nova placa da Rua Radiantes, que passa oficialmente a se chamar Rua Radiantes Jornalista José Paulo de Andrade. O Salomão, que dividiu o microfone, teve uma longa amizade aí durante muitos anos com o Zé Paulo, está conosco aqui para falar sobre rádio, para falar sobre José Paulo de Andrade, porque são sinônimos ou não são, Salomão Esper? Bom dia para o senhor. Exatamente. Olha, eu primeiro nessa data histórica faço questão de tocar um pedaço de uma música, um sucesso carnavalesco, com a Dalva de Oliveira. Quero que vocês ouçam um pouquinho e nós iniciamos o nosso papo. Tá ouvindo, Pedro? Zum, 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 zum. Estamos ouvindo, sim. Só está faltando um ano para o centenário. Eu achei que estava faltando que estava faltando o Zé Paulo, Salomão. Então, você vê que coisa. Olha a coisa. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você, Salomão. Ouvir a sua voz é um negócio tão emocionante. E você sabe que as pessoas me falavam assim, como é que você chama o Salomão de você? Tem que ser de senhor, pelo amor de Deus. Eu não consigo chamar o Salomão de senhor. E não é desrespeito. O Salomão é uma pessoa tão generosa, tão simpática. E como os ouvintes já disseram em relação ao Zé Paulo, e isso, lógico, vale para você, Salomão, você é alguém da família. As pessoas habituaram a ouvir sua voz e você já é de casa. Então não dá para chamar o Salomão de senhor Salomão. Tem que ser Salomão Esper. Você, né, Salomão? Vocês, nesse momento, por gentileza, ignoram a velhice. O José Sarney, muitas vezes criticado, porque acham que a literatura dele, o livro Marimbondo do Fogo e tal, passam a criticar. Eu acho até que ele escreve bem. A atuação política é outra coisa, né? Mas eu não concordo com essa terra arrasada de dizer que o Sarney, né, toda vez que fala o nome dele, é para falar de desmerecimento. E ele deixou escrito que a velhice é boa, pena que ela dure pouco. Então eu não tenho nada a lamentar. Eu estou com ele, né, deplorando que possa a velhice ser de pouca duração. O ideal seria que ela durasse mais ainda, como o José Sarney sentenciou. A velhice é boa, pena que ela dure pouco. Ô Salomão, tem muito ouvinte aqui perguntando sobre a homenagem que vai ser feita hoje para o Zé Paulo aqui na Rua Radiantes, lembrando que essa cerimônia ela é fechada, viu? Para todo mundo saber. Por quê? Porque nós estamos ainda no meio de uma pandemia, o protocolo da Covid não permite uma grande festa, como certamente isso aconteceria. Os ouvintes adoram esse tipo de coisa, a gente sabe, sente esse carinho. Mas, por enquanto, Salomão, não é possível a gente fazer isso, e o que dá para fazer é uma pequena cerimônia fechada, restrita, mas que vai ser transmitida. Vocês vão acompanhar tudo, vão estar do nosso lado aqui, nas ondas do rádio, pela internet, tem a transmissão pelo YouTube. O Agostinho vai estar lá comigo, o Lucas Josino, a Thaís Freitas, todo o pessoal aqui da Rádio Bandeirantes. Nós vamos estar empenhados em contar para vocês todos os detalhes, vamos entrevistar as pessoas que foram convidadas, então você não vai perder nada. Você vai acompanhar tudo conosco aqui, e aí depois, aí ao longo da semana, no próximo fim de semana, você quer ver a plaquinha aqui, você passa de carro aqui pela Rua Radiantes num outro momento, justamente para não causar aglomeração, que é o que a gente não pode nesse momento. Salomão, queria que você falasse um pouco sobre o Zé, queria que você falasse um pouco sobre o rádio. É muito bom sempre ouvi-lo, né? E os ouvintes da Rádio Bandeirantes estão aguardando por isso. Olha, desnecessário dizer que o Zé Paulo foi um grande amigo. E nós tivemos desentendimentos, mas sempre cordiais, nem sempre nas ideias, né? Nós tivemos, apesar de procurar ponderação, tivemos concordância em tudo. Mas o frasista Kim Hubbard dá uma definição bem do que eu tive com o Zé Paulo, ele comigo, o nosso relacionamento. Amigo
é aquele que sabe tudo a seu respeito e mesmo assim ainda gosta de você. Sabendo dos eventuais defeitos, né? O Zé Paulo sempre me estimou, me respeitou, e a mesma coisa com ele. Claro que no tocante a falhas, aquilo de conhecer tudo a seu respeito e continuar gostando, a bondade maior foi a dele, que eu tive tido mais falhas do que ele na vida profissional. Então, não preciso dizer mais nada, porque a nossa atividade de décadas, ombro a ombro aí, junto, como diz a música norte-americana, chico to chico, queixo encostado no queixo praticamente, né? Mostra o quanto nós nos entendemos em assuntos em que, às vezes, as opiniões eram díspares, né? E o Zé Paulo sabe muito bem onde ele está agora, o quanto nós nos respeitamos, o quanto nós brincamos, o quanto nós fizemos de ironia e o quanto nós procuramos falar de verdade na focalização das coisas do Estado e da política do Brasil, e às vezes até internacional. Olha, para quem puder, entra no canal no YouTube da Rádio Bandeirantes, tem fotos aqui do Salomão e do Zé Paulo, aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Saudade, viu? Meu Deus do céu, olha, é inacreditável ainda, sinceramente, é inacreditável ainda. É bom ouvir o Salomão com a voz forte, né? Tá bem demais, Salomão, que bom ouvir o Salomão, te ouvir assim, dessa forma. Podia voltar segunda-feira pro gente aqui, daria conta, lógico, sem dúvida nenhuma. Agora, Salomão, eu queria que você falasse um pouco do Zé, fora do microfone. A gente estava conversando aqui no começo, eu e o Pedro, que assim, a gente teve a sorte de conviver com o Zé. É diferente, né, do Zé Paulo no microfone, enfim, do que o ouvinte acompanhou. Mas eu acho que é diferente, mas não muito, não sei se você concorda, porque o Zé, ele era muito transparente. Eu arrisco dizer que o Zé no microfone era exatamente como ele era fora do ar, né? Bravo daquele jeito, contundente daquele jeito. Eu queria que você falasse um pouco do que só você talvez possa falar pela convivência que você teve durante tanto tempo e na intimidade do Zé. Coisas que a gente talvez não saiba, Salomão. Olha, o Nelson Rodrigues deixou também uma sentença que a gente deve lembrar ao falar de um relacionamento antigo de décadas como esse com o Zé Paulo de Andrade. Há coisas na vida do indivíduo que ele não conta nem para o padre, nem para o psicólogo, nem ao médium depois de morto. Mas nós tivemos, eu e o Zé Paulo, muitos momentos em que contávamos aquilo que poderia parecer um segredo endevassado. A sinceridade nossa ficava patente na revelação dessas coisas que nos tocavam, cada um de per si, e que às vezes nós queríamos para alívio, ou para ter um parceiro, ou para ter nesse confítio alguém que com certeza ia te animar muito, embora não concordasse, não deixasse sozinho, não deixasse pendurado no espaço com a brocha na mão, como se costuma dizer popularmente. O Zé Paulo teve comigo algumas coisas fundamentais, como no caso, por exemplo, da opção aí para exercer a chefia de jornalismo na Bandeirantes, né? O João Saad, certa vez, percebendo que havia dificuldade, porque ele gostava de abrir uma porta e encontrar a pessoa sentada no seu posto de trabalho ali, e quando ele encontrava uma sala vazia, ele parecia ter uma desaprovação, né? Entendia que a gente tinha alguma coisa para fazer fora do trabalho. Mas ele deplorava quando a coisa se repetia. O Zé Paulo levantava às 4 horas da manhã para poder fazer o programa, evidentemente que tinha suas obrigações fora, as necessidades da sua presença também em outros frontes, né? E então ele achava sempre, e falava a mim como diretor da Rádio Bandeirantes,
que achava que o Zé Paulo deveria fazer uma opção, ou continuar na chefia, um jornalismo, né? E fizesse uma escolha. Ele quer a chefia ou quer continuar jornalismo. Eu já sabia que o Zé Paulo, antes de ser chefe de jornalismo, diretor de jornalismo, ele adorava a sua profissão, o seu comportamento, o seu desempenho no microfone. Eu tive que falar com ele, ele entendeu perfeitamente, né, que a necessidade de permanência mais frequente ali geograficamente na Bandeirantes, e ele acabou optando, eu já esperava, pelo jornalismo. Preferiu continuar fazendo Pulo do Gato, fazendo o jornal Primeira Hora, são diferentes fases, e depois, ultimamente, o jornal da Bandeirantes, gente. Não poderia ter sido outra a sua decisão. Pela vaidade, preso ao cargo, não era próprio do Zé Paulo. Nós tínhamos aquela vaidade que tangencia, assim, o orgulho do desempenho, de saber que tem um cargo de comando numa rádio como a Bandeirantes. Mas não havia também uma posição de redentismo, uma posição, quer dizer, irrecusável ou irrecuável, né? Por causa de um título de diretor ou de chefe. Ô Salomão, antes disso, né, o Zé Paulo gostava de contar para nós, quando a Rádio Bandeirantes e a Rádio América, né, estavam aí no proscênio, como o senhor diz, das ondas do rádio aqui em São Paulo, foi o senhor que chamou o Zé Paulo para vir para a Rádio Bandeirantes, né? Como é que foi essa história aí? Por que o Zé Paulo foi escolhido? Bom, a Rádio América, uma emissora do grupo da Bandeirantes, eu estava lá na superintendência, que depois vinha exercer o mesmo cargo aqui na Rádio Bandeirantes, e quando o Zé Paulo, com o Atílio Ricó, passou a apresentar lá um programa, uns boletins de futebol, uma espécie de atualidades esportivas. E eu mexia muito com ele, porque o Atílio Ricó era uma pessoa curiosíssima, né? E às vezes eu falava, Zé Paulo, acabei de ouvir aí um programa esportivo humorístico, acho que é pioneiro no rádio. E ele ria, que ele percebia que havia alguma crítica quando eles deixavam a notícia principal, que era o esporte, e faziam algumas considerações pessoais. O Zé Paulo nunca esqueceu disso. Toda hora ele falava da minha, rudeza cordial, de dizer que eu estava ouvindo um programa de rádio humorístico e não um programa propriamente esportivo. Ora, isso não quer dizer nenhum desapreço. Isso queria dizer uma estima tamanha que eu apoiei a ida de Zé Paulo para a Rádio Bandeirantes, quando fui também transferido para lá com cargo de diretor. Eu achei que nós fomos mais ou menos contemporâneos. Ele indo para Bandeirantes e eu assumindo aí um cargo também na rádio, da qual fui superintendente também, sempre na companhia dele. E o Zé Paulo sabia que o meu chamamento era absolutamente espontâneo, pretendendo fazer justiça ao seu desempenho, que já começava a se destacar. E na Bandeirantes, o seu êxito foi maior ainda. Não preciso nem dizer que os ouvintes acompanharam essa carreira de sucesso. A atuação no microfone, a sua passagem pelo esporte, chegou até a ser narrador de futebol, e ele dizia que, observando o cenário, outra vez em que ele precisou fazer uma opção, observando o cenário dos seus concorrentes e gente que ele julgava que ainda estavam à frente dele na liderança do esporte na Bandeirantes, ele acabou deixando e prosseguindo com esse jornalismo político, né? O jornalismo de reivindicações, o chamado jornalismo de apoio às reivindicações populares, que era o caso do Pulo do Gato. Ele fez a escolha adequada, a mesma escolha que o fez também optar por atuação no rádio e não pela direção do departamento de jornalismo, quando o cansaço
o fazia se ausentar da casa, lá fisicamente. Para nossa sorte ele fez essa escolha, né? Para nossa sorte, nós ouvintes agradecemos claro. demais, né? Não há Porque dúvida. foi um sucesso incrível. Aliás, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Salomão, porque a gente tem muito profissional bom, graças a Deus, aqui na Rádio Bandeirantes. As novas gerações vão se sucedendo, tem muita gente boa, aqui e em outros lugares também, né? Os talentos vão surgindo mesmo. Mas Zé Paulo é difícil surgir de novo. É difícil surgir de novo. Eu fico pensando o que fazia do Zé uma pessoa tão diferente, tão especial. Porque você pega, por exemplo, o Pulo do Gato, que hoje é apresentado pelo Pedro Campos de forma fantástica, brilhante mesmo. Mas o Pulo do Gato tem a cara do Zé. Tem a cara do Zé Paulo de Andrade. O Zé, eu tenho a impressão, Salomão, que ele independia de assuntos importantes, de fatos relevantes. Tendo algum fato relevante, ótimo. Não tendo fato relevante, o Zé Paulo era o fato relevante. A gente queria ouvir a opinião do Zé Paulo sobre tudo. Qual é a diferença que você vê, Salomão, sem desmerecer ninguém, mas por que o Zé era tão diferente, Salomão? Bom, em primeiro lugar, ele era um ledor inveterado, ele lia, era bem informado, tinha suas fontes, né? Se debruçava nos relatos que chegavam ao seu conhecimento e fazia também as comparações. Quando uma coisa já tinha acontecido e se repetia, ele sabia qual ia ser o desfecho. Dificilmente escapava daquilo. Essa argúcia, essa capacidade de atentar para o passado, para não repetir o eventual erro, levava ao acerto, quase que repetido, Zé Paulo. Ele mesmo dizia, já errei muito. Claro, quando ousava um pouco, todos nós, com a ousadia, às vezes erramos, né? Às vezes acertamos e passamos a ser os praticantes de um ponto positivo, um gol, né, maiúsculo. O Zé Paulo teve diversas passagens dignas de encômio, de coragem, mas teve momentos em que a audácia podia levar a um pouco de exagero. E ele, calmo, voltava depois, na primeira volta ao microfone, já corrigia alguma coisa, acrescentava alguma coisa, explicava o que do seu comportamento. Não fora isso, ele não seria o Zé Paulo. É por isso que ele se destacava. Porque ele não tinha papas na língua, tinha certeza absoluta, né, de que tinha razão. E às vezes, né, como ele reconhecia, não é o sábio infalível, nós não temos essa qualidade, né? E o Zé Paulo, apesar de errar menos, admitia, era próprio até do jornalismo, o cometimento de erros. O que era condenável era permanecer na estacada, né, absolutamente sem admitir erro, julgando-se infalível. Isso no Zé Paulo jamais aconteceu. E eu sei que ele passou essa lição a muitos dos seus comandados. Muita gente que foi crescendo na vida profissional, seguindo as lições, as instruções, o comportamento e as advertências do nosso querido companheiro José Paulo de Andrade. Você sabe, Salomão, desculpa, Pedro, eu guardo até hoje alguns e-mails que o Zé me mandava, não foram muitos não, mas até por serem poucos, são marcantes, alguns dando umas duras, mas madura, de destruir a pessoa. E o Zé tinha um pouco disso. Eu acho que ele tinha isso com todo mundo. Ele era bravo, né? O Zé Paulo era bravo. Ele era bravo mesmo. Inegável. Era bravo. E quando ele tinha razão, então, sai de baixo. E quando não tinha razão também, sai de baixo, porque ele vinha pesado, dando uma dura, e depois na metade ele ia amaciando e terminava com um conselho generoso até. Eu guardo esses e-mails, viu, Pedro? Eu leio até hoje, pra não... De vez em quando eu lembro, vou procurar um e-mail que o Zé mandou pra eu não fazer bobagem de novo. O Zé ensina a gente até hoje, né, Pedro?
Exatamente. Salomão, o Zé Paulo não teve a sorte que nós todos estamos tendo de tomar essa vacina contra a Covid, né? Ele faleceu dia 17 de julho do ano passado, vítima de Covid, ficou internado. Os ouvintes acompanharam aqui toda essa trajetória. O senhor conseguiu já tomar até a terceira dose, registramos isso no ar outro dia aqui. Conta um pouco como é que está sendo o seu sentimento aí depois de estar vacinado, Salomão. Na verdade, quando você pediu que fosse informado dessa minha decisão aí de partir, a oportunidade de partir para a terceira dose, eu dizia, puxa, eu não quero aparecer assim como tendo telefonado para a rádio para dizer já tomei a terceira vacina. Eu fiquei muito comovido com o interesse seu em saber. Ele falou, por favor, avisa. E o Pedro foi avisado. E sendo avisado, ele não escondeu e falou aí no microfone da terceira dose da vacina. Como é que foi, Salomão? Está tudo bem? Você teve alguma... Como ex-fumante, sempre se condenava, né? Por ter sido internado muitas vezes, não por Covid, foi internado pela afecção pulmonar, motivada pelo cigarro. E ele entrava em detalhes sobre tudo o que acontecia, os conselhos que ele recebeu, e ele continuava fumando. Lembra quantas entrevistas fizemos com o Dr. Romaldini aqui, né? Que era o médico do Zé Paulo. E o Zé Paulo era mais uma entrevista consulta do que outra coisa. Porque ele realmente tinha uma preocupação muito grande com a saúde. E como disse o Salomão, nunca escondeu de ninguém o seu problema pulmonar decorrente do cigarro. Então, toda vez que falava de cigarro, ele fazia advertências, né, Salomão? Sinto. E ele, quando foi internado com o Covid, já estava fragilizado por sucessivas internações, né, pela desgraça trazida pelo fumo. E o Zé Paulo enfrentou até, na sua ânsia de fumante, né, as iras do nosso querido companheiro, também admirador do Zé Paulo, o Luiz Fernando Marioca, que exercendo o cargo de direção, tinha uma ojeriza absoluta e completa pelo fumo. E proibia, pelo menos, que se fumasse dentro do estúdio, com microfones abertos, né? E aquela fumaceira. Houve um momento, todo mundo fumava, que a gente se lembrava das salas de fumantes nas cidades do interior, né? Jogando baralho sem sair da mesa e enchendo o cinzeiro de tocos de cigarro. Ficava tão cheio que caía sozinho, não precisava ter a preguiça, a vontade de permanecer na mesa de jogo, abstraído, era tanta que se descurava, pelo menos da higiene, já que do vício era impossível se afastar. E isso trazia à direção algumas preocupações, daí as tentativas de evitar. Quando o Luiz Fernando Marioca chegava no estúdio, quem estava fumando botava a mão por baixo da mesa para esconder o cigarro. Mas o cheiro revelava que o comportamento era aquele. E vício é vício, é muito difícil mesmo a gente se livrar dele. Quando há constatação, como o Zé Paulo teve, já era praticamente, né, tarde. E depois passou a ser tarde demais quando teve Covid. Mas era tarde. E ele só mesmo foi parar de fumar quando foi revelador a sua condição de saúde e todos foram unânimes, o seu médico particular, o seu médico exclusivo e por todo lugar que ele passava ao exame das consequências funestas, nefastas do fumo no organismo humano. Um período, as redações tinha aquele cheiro mesmo de cigarro. Outros tempos, terrível, né? Outros terrível, tempos, né? Hoje você passa na redação, nas redações, aliás, nos ambientes fechados como um todo, você não vê pessoas fumando. Foram outros tempos mesmo, mas como disse o Pedro Campos, o Zé nunca se furtou de falar sobre isso, de alertar também, né? O Salomão falou do Malhoca, né, Salomão? O Malhoca contou em certa vez para nós que foi aos Estados Unidos e comprou um detector de fumaça para colocar no estúdio. Exatamente. Porque as pessoas fumavam. O Salomão tá
foi testemunha viva disso, né? Como é que o Zé Paulo chamava o cinzeiro? Era aquele cinzeiro grande, né? Tem um apelido para aquilo, não fugiu o nome agora. Mas e ficava aqui no estúdio e o povo ficava fumando. E aí tinha que falar, pelo menos dentro do estúdio. Hoje é uma coisa tão fora da nossa realidade, imaginar, né? Quem é mais jovem e não viveu isso, Salomão, de se fumar em restaurante? Você chegava no restaurante, mesa para fumante ou não fumante? No avião, você tinha as cadeiras lá para os fumantes e cadeira para não fumante, né? Hoje é uma coisa totalmente ultrapassada, fora da realidade. Se alguém acender um cigarro em algum lugar desse, acredito que a pessoa vai ser rapidamente retirada do ambiente, né? Salomão, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, a sua participação sempre pertinente nesse programa, eu queria te ouvir um pouco sobre o que está acontecendo com o Brasil, essa briga entre poderes, algumas atitudes que beiram aí os olhos. Opa, caiu a linha do Salomão. Vamos reconectar a linha porque é importante ouvir o Salomão Esper sobre esse momento. O Salomão tem mais de 90 anos, praticamente viu todas as crises, todos os bons momentos e participou ativamente, né, dessas transmissões aqui pela Rádio Bandeirantes. Então é muito bom ouvi-lo também sobre o momento que o país atravessa, com alguns integrantes do poder que olham muito mais para os interesses pessoais do que para os interesses gerais. Salomão, vou repetir a pergunta aqui porque caiu a linha para não deixar a dúvida. Eu queria uma análise do senhor sobre o momento que o país atravessa, né? Com o presidente da República, ministros do Supremo, parlamentares entrando às vezes em conflitos desnecessários, olhando muito mais para interesses pessoais do que aquilo que o país precisa. Dizia aqui que o senhor, com mais de 90 anos, viveu um século, né, quase já, e já viu muita coisa. Então tem muita coisa para dizer para nós sobre esse momento que o país atravessa. Olha, quando a gente está atento a um veículo de comunicação na companhia de outras pessoas, é que você sabe responder a essa sua pergunta. Gente desinteressada da política, com pequenas manifestações nos momentos cruciais da história política do Brasil, não se omitia diante das sandices, das irregularidades, né, desse comportamento estapafúrdio do nosso atual presidente. Então, muita gente que não se interessava pela situação política, diante de desmandos, começou a ser praticante, atuante. E é isso que a gente nota. Olha, nós tivemos, Pedro, o Agostinho está com você, Pedro? Está aqui. Então, quero saudar esse querido companheiro. Estamos fazendo esse papo aí. Eu tinha certeza da companhia do Agostinho, mas não ouvi até agora. Quero agradecer também a reiteração da sua amizade. E aqui eu consigo ver a imagem de vocês dois. O Agostinho até que a ligação, viu, Salomão? A ligação deu uma falhada, até caiu a linha, mas o Agostinho fez perguntas aí pro senhor, participou aqui. A nossa voz é parecida no rádio para muita gente, para outros nem tanto, mas para mim, eu sempre reitero que é um motivo de orgulho aqui, porque o Agostinho sempre tem ponderações bem pertinentes. Rádio, para ficar no telefone para não apitar, né? Para não ser aquele defeito. Você sabe como é que funciona esse negócio do rádio, né? Você manja um pouquinho, né, Salomão? Então, mas o Agostinho, uma pausa para fazer referência a esse querido companheiro, que tem atuado aí também nos momentos importantes da vida profissional de muitos, né? Que ele, numa emergência, precisou substituir, e na sua atuação também de escala aí na programação da Bandeirantes, sempre mereceu elogio, atenção e o respeito dos nossos ouvintes. Esse, como você, é companheiro querido e preciosidades com que conta a Rádio Bandeirantes. A Thaís Freitas está nos ouvindo, te mandou um beijo, viu, Salomão? A Thaís Freitas está ouvindo aqui, está gostando muito do nosso bate-papo, está te mandando um abraço. Assim como muitos ouvintes, você vai continuar ouvindo o Jornal Gente Que Eu Sei,
Agostinho, vamos nos despedir do Vamos. Salomão aqui, porque a gente tem ouvinte para colocar no ar, que tem um monte de gente feliz ouvindo o Salomão Esper, e vai ter, na sequência aqui, uma homenagem para o Zé Paulo de Andrade aqui também, que foi preparada, um material produzido aqui pela nossa produção. Salomão, olha, foi uma alegria. Hoje é um dia importante, dia do rádio, dia importante para todos nós. Você é uma figura marcante. O rádio não seria o que é sem Salomão Esper. Então, pra gente é uma alegria, pro ouvinte é uma alegria, pra nós, como profissionais, a gente se espelha em você, Salomão. E ter tido a oportunidade de trabalhar com você é algo inestimável. Eu tenho guardado aqui, eu gravei, viu, Pedro Campos, com meu celular aqui, estava aqui nesse estúdio o dia em que o Salomão anunciou que ele estava saindo do Gente. Ele fez um anúncio formal durante o Gente, estava o Zé Paulo, tem a gravação aqui. E o Salomão falou com essa facilidade que ele tem. As palavras saem da boca do Salomão com uma clareza, com uma facilidade, com uma precisão que poucas pessoas têm. E ele dizendo, entre outras coisas, naquele dia da despedida dele, que não merecia destaque, que não era algo tão relevante, né? A saída dele não faria tanta diferença assim, o rádio continuaria, o rádio continua mesmo, mas perde. A ausência do Salomão, por isso que esses momentos são tão preciosos para cada um de nós aqui. Ter o Salomão falando de novo, com essa voz forte, como é bom ouvir o Salomão saudável, com a clareza de visão das coisas. É muito bom. O rádio vai continuar com a gente aqui, daqui a pouco com outros, depois com outros, mas tenha certeza, Salomão, que a sua ausência faz falta. Não ouvir você todo dia faz muita falta para mim e para muita gente. E hoje, que é um dia triste também, né? Porque a gente lembra da ausência do Zé Paulo. A gente tem esse alento de ter você com a gente. Foi uma alegria enorme. Que Deus te abençoe muito, te dê muita saúde, viu? Para você estar com a gente aqui por muito tempo ainda, Salomão. Muito obrigado mesmo. O pessoal... Eu achei o seguinte, completando, era a minha meta. 4 meses antes eu já comecei a avisar aí a direção que deveria parar. E as condições de programação obrigam, às vezes, a precipitar esse dia, né? E eu passei a fazer aí, no programa do Capriotti, aí à tarde, o Rádio Livre, passei a fazer a minha atuação com um comentário e ar para completar os 90 anos, que era a minha meta, né? Fiquei lá 4 ou 5 meses à tarde, e no exato dia em que eu completava os 90 anos, eu me despedi, né? E claro que se eu pudesse continuar, teria continuado. Mas a gente começa a falhar. Parece que não, mas começa. Eu, por exemplo, antes de utilizar o CEPAC, para a gente dormir tranquilamente, sem levantar toda hora, né? Esse instrumento passou a melhorar na minha vida. E antes de utilizá-lo, não dormia muito bem à noite, acordava e tendo poucas horas para o descanso e não descansando, o sono vinha durante o dia. E eu comecei a perceber que às vezes eu fechava os olhos aí na companhia dos apresentadores do Primeira Hora, dos que entravam antes, dos que seguiam, ficavam lá. Eu falei, olha, vai chegando cada vez mais a hora. Diante de falhas que eu percebia, naturalmente os outros também devem ter percebido alguma mudança, apesar do Pedro e do Agostinho serem gentis e falando do raciocínio, da rapidez, da resposta e tal, eu senti alguma deficiência. E tomei a decisão mesmo de parar quando eu completei os 90 anos, conforme era a minha intenção anterior. Não era para a turma do deixa nisso, não, que é isso? Você não vai sair nunca. Não tem conversa. 90 anos significam muita coisa. Um profissional tem que falar de improviso todo santo dia, como fizemos durante décadas aí, como vocês já estão completando essas décadas, sabem que não é assim. Não bastam os elogios. Os elogios precisam ser consentâneos com a realidade, para que possam ser aceitos por quem
por quem tem capacidade de crítica. É isso aí. Muito obrigado a Você me vocês. convenceu, Salomão. Eu vou parar com 90 anos, então. Pronto. Muito bem, olha. Olha, como vocês têm muita coisa para fazer aí, eu queria só contar mais um fato ilustrativo do que nós conversamos e me despedir de vocês, despedir da fala, do bate-papo, da conversa, mas continuar ouvindo aqui o Jornal do Bandeirante Gente com Agostinho Teixeira e com o Pedro Campos, que é você. O Ranieri Mazzilli, nosso presidente interino, quantas vezes? Não sei se vocês se lembram, 7 vezes, me parece. Pela história só, o Agostinho talvez. E o Ranieri Mazzilli foi presidente e foi causticamente apelidado por Guimarães Rosa de Modas. Vocês se lembram desse produto que tinha intensa publicidade? Como é que era, Salomão? Conta pra gente. Era uma toalha feminina para aqueles dias críticos do mês. Cuidado, hein, Salomão? Ó, Olha Bom, só. então, 9 e presta 5, atenção. Salomão. O senhor já se aposentou, nós Guimarães estamos aqui Rosa ainda, hein? chamava o Cuidado. Ranieri Mazzilli de Modas. Ah, sim, sim. Ora, presta atenção. Olha só. No livro do Roberto Campos, Lanterna na Popa, lá na página 302 você encontra a informação dele. O Guimarães Rosa chamou o Ranieri Mazzilli de Modas porque ele está presente no melhor lugar, nos piores momentos, para evitar derramamento de sangue. Ô, Salomão, a gente não podia, sem você dar esse seu pitaco. Senão não seria o Salomão Esper. Salomão, Deus te abençoe. Obrigado por tudo. Obrigado pela aula mais uma vez aqui. Foi uma alegria enorme falar com você. Muito obrigado a você. Valeu. Muito obrigado. Um abraço, Salomão Esper conosco, Ai, jornalista, meu Deus né? do E céu. o Salomão é uma figura, né? Que figura. Se deixar, vai longe. Viu? É a hora de Olha encerrar só, a Agostinho, entrevista. muita gente tá mandando mensagem, não vai dar pra registrar todo mundo. Só como eu mencionei a história do Malhoca aí do detector de fumaça, ele mandou pra gente aqui o que aconteceu exatamente. Ele foi aos Estados Unidos, comprou um detector de fumaça porque os locutores escondiam a infração dos apresentadores. Imagina, chega com o Zé Paulo de Andrade com cigarro. Quem que vai lá dedurar e falar, ó, Zé Paulo tá fumando no estúdio? É óbvio que ninguém falava nada pro diretor. E aí, um dia, o Zé Paulo caiu na armadilha. Porque não falaram pro Zé Paulo que o detector estava ligado, o Zé Paulo acendeu o cigarro e o negócio disparou. Aí diz que o Zé Paulo pegou o aparelho, quebrou e fez saudações à mãe do Malhoca, né? Então é só a lembrança aqui. Fumando, Ele contava essa história, ele gostava, o Zé gostava dessa história, ele Gostava. contava várias vezes. Eu que não lembrava os detalhes, mas o Malhoca fez questão de lembrar aqui para nós. Obrigado pelas mensagens. Vamos botar alguns ouvintes aqui, vai? Vamos lá.